Boa noite, pessoal. Para quem ainda não me conhece, sou o professor Rogério Mazzini. Estamos aqui para gravar mais um vídeo aula para os nossos alunos. E não somente para os nossos alunos, mas todos aqueles que me assistem no Face e no meu canal no YouTube. Vários desses vídeos não são úteis somente para a área da educação, mas conhecimentos gerais aí da área de humanas, e tem sido útil para muita gente, e fico bastante feliz com relação a isso. Hoje nós iremos falar do Estado. Vivemos um momento muito delicado na política brasileira em função de um vírus que está devastando muitas vidas pelo mundo afora, inclusive no nosso amado Brasil. E aqui em São Paulo, principalmente. E muito se fala de governo, muito se fala de Estado, muito se fala sobre ajuda do governo, investimento do Estado. Essas palavras que acabam ficando aí no dia a dia do brasileiro, muitas vezes ele fala, as pessoas falam, mas não sabem o real significado daquilo que estão falando, né? Então, uma bela oportunidade para entendermos um pouquinho mais sobre a história do Brasil. O Estado brasileiro ele funciona exatamente desta forma após a primeira Constituição republicana, que foi promulgada no dia 24 de fevereiro de 1891, já que a proclamação da República ela ocorre no dia 15 de novembro de 1889. Então, é um marco para a história do Brasil, que sai de uma monarquia e entra na República com um certo atraso, porque se em 1822 ocorre a independência do Brasil com relação a Portugal, pelo menos teoricamente, né? Uma vez que Dom Pedro I continua no poder, e após essa independência também acaba ficando bastante dependente aí nas mãos, pelo menos economicamente, politicamente, nas mãos da Inglaterra naquele tempo. Mas um outro pedacinho aí da história do Brasil. Vamos tentar focar aqui. O Estado brasileiro, primeiro, após a Constituição republicana, ele passa a ser uma república. A palavra república vem da nossa língua mãe, do latim, res publica, coisa pública. Ou seja, os seus políticos representantes, eles são eleitos para um determinado tempo de mandato e ficam aí esse determinado tempo no poder. Então existe um revezamento de pessoas no poder, no governo, ok? Assim funciona uma república. Qual é a forma de Estado? Federalismo. Deixou de ser províncias para se tornar Estado. E como Estado passa a ter uma certa autonomia. Autonomia, inclusive, para eleger seus deputados estaduais e o próprio governador.
E sendo de uma forma do federalismo, os estados têm mais jogo de cintura e têm uma certa autonomia maior para poder funcionar. Aqui nesse terceiro item, qual era o sistema de governo ou o regime de governo? Presidencialismo foi o que ficou definido nessa primeira Constituição republicana aí. O sistema de governo, ou regime de governo, presidencialismo. Ou seja, o presidente, ele é o chefe de governo e ele é o chefe de Estado. Ele é a autoridade maior na política do país. Ok? Existe também aqueles países que continuaram tendo reis, rainhas, príncipes, mas o parlamento ele elege um primeiro-ministro para quem coloca a mão na massa. Ele é o chefe de governo. Então o rei ou a rainha é o chefe de Estado. Este primeiro-ministro é o chefe de governo, quem coloca a mão na massa, quem lidera, quem governa. E isso também existe em alguns países, tá? Uma monarquia constitucionalista. Monarquia, inclusive, um adendo aqui. É interessante, eu sou apaixonado por etimologia, o significado das palavras, né? Mas monarquia, monos, único, somente do grego. Arquia vem de arquê, não só de princípio, início, mas de principal ou príncipe. Então, monarquia é um sistema de governo, tá? Ou um regime de governo, ou uma forma de governo que é o governo de um só, por tempo indeterminado e em caráter hereditário. Isso é monarquia. Daí sai o rei, o príncipe, tá? Que normalmente o príncipe mais velho é quem assume o poder, o reinado, depois do falecimento do rei, o seu pai. E isto a gente vê muito em filmes de época, até porque isso sempre ocorreu ao longo de muitos séculos em vários países do mundo, ok? Principalmente na Europa. Mas voltemos aqui. No quarto item, essa é a divisão dos poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. Eu já ensinei isso em outro vídeo, aqui é só um reforço, tá? O Estado, ele divide-se nesses três poderes. O legislativo, o executivo e o judiciário. O legislativo faz as leis, altera as leis. O executivo, ele executa as leis e administra. E o judiciário, o próprio nome já está falando. Lembra os juízes? Os juízes, eles não são eleitos, tá? Os juízes, eles têm que se formar em advogados, eles, depois de se tornar advogado, daí eles vão continuar estudando bastante e vão concorrer, aí prestar concursos do magistrado, e daí vai subindo aí os degraus
do Judiciário, ok? E o topo, né, o Supremo Tribunal Federal, que a gente já ouviu falar tanto, de tantas investigações, de tantos escândalos, né? O legislativo brasileiro, aqui seria os deputados federais, 513 deputados. Eu nunca concordei com essa quantidade de deputados. Para que tanta gente mamando nas tetas do Estado? Não dá para entender, né? Mas estão lá. E uma reforma política teria que ser votada por eles, jamais eles iriam aprovar a diminuição da quantidade de deputados por estado, né? Então é apenas uma utopia de minha parte pensar assim. E um outro detalhe que eu quero registrar aqui. Legislativo, ele faz as leis, seja o vereador para as cidades, seja os deputados estaduais para os seus estados, os deputados federais a nível nacional, mas que também representa o estado que o elegeu. Esses 513 deputados federais que fazem as leis, mais os 81 senadores que também fazem as leis, alteram as leis. Gente, o Brasil já tem lei demais. O Brasil não precisa de mais lei. O Brasil não precisa de leis para isso, para aquilo, já tem leis demais. Se a Constituição de 1988 ela fosse praticada à risca, não ia precisar de mais lei nenhuma. Mas surge lei. O cara tá lá para isso, né? Daí o povo pensa, não, ele foi pago para isso, então ele tá lá fazendo isso. Não, não é só fazer leis, né? A grande questão é que ele tem que também não só fazer leis, mas também tomar todo um cuidado e lutar para que esses projetos de lei possam favorecer e trazer recursos para o Estado que o elegeu. Daí entra em uma outra área, né? As tais das alianças políticas, que não é crime, infelizmente, mas é aquele negócio, né? Uma mão lava a outra e depois ficam as duas lavadas. Eu voto no seu projeto, mas você tem que votar no meu. Eu aprovo a sua lei, mas você tem que aprovar a minha. Você faz isso que eu te faço aquilo. Essas negociações, infelizmente, elas acontecem todo dia no Congresso Nacional. No meio político brasileiro, em geral, as alianças políticas, elas ocorrem. Esses acordos ocorrem. Ok? Vejam bem, por várias vezes na televisão, você, meu aluno, já deve ter ouvido falar em Congresso Nacional. Congresso Nacional, todas as vezes, olha, o Congresso Nacional discutiu tal pauta de tal projeto de lei, tal, de alteração, uma emenda à Constituição. Todas as vezes que você ouvir Congresso Nacional, é a Câmara dos Deputados Federais
e o Senado brasileiro. Essas duas casas aqui, ó. Esses dois grupos de políticos. Ok? Um outro detalhe, para que fique bem claro, as pessoas confundem muito Estado, nação e governo. Então vamos entender melhor esta questão. O sociólogo Pércio Santos de Oliveira, ele é muito feliz em uma de suas obras em especificar a diferença em sociologia, quando ele abrange a questão do Estado, em uma parte do livro dele em que ele fala sobre política. O Estado não é uma pessoa, é uma instituição, ok? Ele não é uma pessoa, ele é uma instituição. Já a nação é o povo, daí são grupos de pessoas com as mesmas características, tá? Já houve na história e ainda há atualmente nações, povos que eram nações, mas que não eram Estado. O próprio Israel, durante muito tempo, foi uma nação. Mas nasce o Estado de Israel aí em meados do século XX, tá? Daí ele passa a ter todo um reconhecimento pela ONU, Organização das Nações Unidas. Ok? Então já sabemos que Estado é uma instituição, nação é o povo e governo é algumas pessoas que estão no poder e que estão mandando, governando, decidindo, administrando por um determinado tempo, por um determinado período de acordo aí ao seu mandato. Ok? Isso é governo. Então, todas as vezes que você for falar, o governo de São Paulo, o governo de São Paulo é o Dória. O governo da cidade de São Paulo, o Bruno Covas. São esses caras que estão no governo, estão governando, um governando o município, o outro governando o estado. O Bolsonaro, presidente da República, ele está governando o país. Então, essa é a grande diferença entre Estado, tá? Que é soberano aqui, mas tem toda uma estrutura para funcionar, inclusive impostos. Quando você ouve falar a máquina do Estado não está funcionando bem, é porque está havendo erros nesse funcionamento. E na maioria das vezes, a máquina do Estado não funciona em função das pessoas que governam nesse Estado, que são os poderes que governam nesse Estado. Ok? Você já deve também ter ouvido aquela expressão, fulano de tal foi eleito porque ele já estava no poder, ele usou a máquina do Estado. É uma frase muito utilizada no meio político. A máquina. Né? Por quê? É toda uma estrutura que, de repente, favoreceu ele estar um passo à frente daqueles que não estavam no poder
ele conseguiu se reeleger, e os outros que não estavam no governo não conseguiram ser eleitos. Então é assim que funciona, tá? Então, um pouquinho de cada coisa a gente conseguiu entender, tá? O que é Estado. Só uma retificação aqui. Quando eu falei de monarquia, entra aqui forma de governo, tá? Forma de governo. É uma monarquia ou uma república? Ok? Forma de Estado, sistema de governo ou regime de governo, outras nomenclaturas, tá? Se eu me dispus a separar cada uma dessas nomenclaturas no seu devido lugar, eu não posso pegar e colocar monarquia em qualquer uma aqui. Eu tenho que especificar perfeitamente onde ela deva ficar. Ok, pessoal? Eu espero que tenham aprendido um pouco mais. Hoje aprendemos um pouco sobre história do Brasil, o funcionamento bem pouquinho, sobre o funcionamento do Estado brasileiro. Ok? Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal!